Olá, pessoal. Então, estamos de volta para darmos continuidade à nossa aula, tá certo? Onde nós estamos conversando hoje sobre potenciação. E como eu lhes falei no início, nós temos também a potenciação por números inteiros, sendo eles negativos. Logo, então, é a partir daí que a gente vai continuar a nossa aula. Vejamos aqui na tela, então, olha só. Nós temos aqui o seguinte, como calcular potência com expoente inteiro negativo? Um erro que muita gente comete é o seguinte, tá? Por exemplo, assim, professor, se eu tenho que 2 ao quadrado é igual a 4, até porque 2 vezes 2 é igual a 4, logo então, 2 elevado a menos 2 é igual a menos 4, certo? Não, pessoal. Isso aqui está totalmente errado, tá? Então, veja bem, quando você tem o expoente negativo, isso não vai te dar o direito de colocar o teu resultado também sendo negativo, tá bom? Agora, isso eu estou falando quando a tua base ela é positiva ou também dependendo do nosso expoente, tá? Mas o expoente negativo, ele não te dá o direito de colocar a resposta também negativa. Não é isso, tá? Nós temos uma regrinha específica para trabalharmos a potência quando ela for negativa. Vamos à regra, então? Reparem comigo aqui na tela. O primeiro passo, então, a fazer aqui é o seguinte. Primeiro passo, vou até colocar aqui para você, ó. Primeiro passo, inverter a base. Inverter a base. O nosso segundo passo é trocar o sinal do expoente. Trocar o sinal do expoente. Então, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, tá? Nós temos que seguir essas duas regras, ok? Quando a gente tem qualquer base elevada a um expoente negativo, o que acontece? Eu vou primeiro inverter a base. Não se esqueçam que inverter a base, o ato de você fazer o inverso dela é trocar as posições. Logo, então, em relação a uma fração, por exemplo, o que está em cima passará para baixo, o que está embaixo passará para cima. E, além de você inverter essa base, você vai pegar o seu expoente e trocar o sinal. Logo, então, como nós estamos trabalhando com expoente negativo, automaticamente esse expoente passará a ser positivo. Agora, cuidado, tá? Nada impede também que, de repente, dependendo da necessidade do teu exercício ou da sua atividade, você transforme o expoente que é positivo em um expoente que se tornou agora negativo, por essa mesma ideia, inclusive, tá bom? Vamos aqui à tela, então, reparem. Nós temos aqui, então, alguns exemplos de como aplicar essa regra, tá? Aqui, no nosso caso, nós temos aqui, olha lá, 4/5 elevado a menos 2. Logo, então, reparem que o expoente ele é negativo. Logo, então, pessoal, o que acontece? Pelo fato de expoente ser negativo, o primeiro passo é inverter essa base. Invertendo 4/5, nós passaremos a ter, então, 5/4. Até porque, como eu lhes falei antes, tá? O inverso de uma fração é você trocar a posição dos seus elementos. O que quer dizer isso? Eu vou passar o valor que está em cima para baixo e o valor que está embaixo para cima, beleza? E aí, pessoal, o que acontece? Depois que você faz o inverso dessa fração, o próximo passo é justamente trocar o sinal do expoente. Logo, então, esse expoente que aqui é negativo passará a ser positivo. E aí nós temos que resolver 5/4 elevado ao quadrado. Opa! Devido ao fato de nós termos esse expoente separado com parênteses, esse expoente vale para cima e vale também para baixo. Então, aqui nós temos que resolver o quê? 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Não se esqueçam que 5 ao quadrado é a mesma coisa do que multiplicar 5 vezes 5. Assim como também 4 ao quadrado é a mesma coisa do que multiplicarmos 4 vezes 4. Por esse motivo, então,
nós temos como resultado final 25/16 neste nosso primeiro exemplo. Perfeito? No segundo exemplo, reparem, eu tenho agora 2/3 elevado a menos 3. De novo, repare que o nosso expoente ele é negativo. Devido a esse fato, então, nós temos que, primeiramente, inverter a base. Como a nossa base equivale a 2/3, tá? Nossa base aqui é 2/3, nós iremos, então, inverter essa base. Por esse motivo que ela passa de 2/3 para 3/2. E, ao inverter, não se esqueçam também de trocar o sinal do expoente. Logo, então, o que era menos 3 passará a ser igual a 3. E aí a gente vai ter que resolver de novo esta potenciação, tá? Como essa fração está separada por parênteses, nós temos que pegar o expoente e distribuir tanto em cima quanto embaixo. Por esse motivo, então, que nós temos 3 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo. E como é que a gente chega nesses dois resultados? Justamente porque, repare aqui do lado, 3 ao cubo é você pegar o 3, repeti-lo 3 vezes e resolver a multiplicação entre eles. A mesma ideia para o 2 aqui embaixo, olha só. Eu escrevo 2 3 vezes, resolvo, no caso, a multiplicação entre esses 3 fatores, e aí a gente vai achar o seu resultado. Logo então, pessoal, eu tenho aqui em cima, 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3 é igual a 27. Embaixo nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4, e 4 vezes 2, que é igual a 8. Por esse motivo, o resultado do nosso segundo exemplo é igual a 27/8. Beleza? E por último, nesse nosso último exemplo aqui embaixo, reparem que nós temos 1/3 elevado a menos 2. Opa! De novo, reparem que nós temos o nosso expoente negativo. Logo, então, o primeiro passo é inverter a base. Quando a gente inverte 1/3, automaticamente, reparem que ela se tornará 3/1. Só que, pelo fato de nós termos o número 1 no nosso denominador, nós podemos deixá-lo de escrever. Então, aqui no caso, ficará então igual a 3, tá? Somente o 3. E o expoente, que era menos 2, ele automaticamente ficará positivo. Por esse motivo, então, nós temos que, no caso, 1/3 elevado a menos 2 equivale à potência de 3 ao quadrado. E esse resultado é igual a 9, justamente pelo motivo de que 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, tá bom? Então, o que você repara aqui é o seguinte, pessoal. Nesses 3 exemplos, eu estou te mostrando o seguinte, que quando você tem o teu expoente negativo, o primeiro passo, então, é, primeiramente, inverter essa base. Não se esqueçam que inverter a base é trocar de posição os seus elementos. Logo, o que estava em cima passará para baixo, o que estava embaixo passará para cima. Depois que você inverte essa base, o próximo passo é justamente trocar o sinal do expoente. Logo, então, o expoente que antes era negativo passará a ser positivo. É por esse motivo, então, pessoal, que nós nunca teremos o resultado da potência negativa quando o expoente for negativo. Uma coisa não puxa a outra, tá bom? Vamos aqui nessa próxima cartela, reparem. Nós temos aqui agora o seguinte, eu tenho um exemplo onde eu tenho a fração e eu quero transformar essa fração em potência. Bem, a nossa fração aqui é igual a 1/9. Automaticamente, o 9, ele vem de quem? O 9, ele vem da multiplicação de 3 vezes 3. E pelo fato de nós termos 3 vezes 3, ou seja, pelo fato de nós termos o 3 repetido 2 vezes, eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado, tá? E, além disso, pessoal, o 1 elevado a qualquer expoente sempre é igual a 1. Por que eu estou explicando isso? Porque aqui em cima do 1, eu também posso colocá-lo com expoente igual a 2. Até porque, como eu falei agora há pouco, o 1 elevado a qualquer expoente sempre é igual a 1. Bem,
Se eu tenho uma fração com o mesmo expoente, aliás, dos dois elementos que compõem essa fração, eu posso escrever essa fração entre parênteses e o expoente, no caso aqui o 2, né? Que equivale para os dois, valendo para a mesma fração, tá? Então, 1/9 equivale a 1/3 elevado ao quadrado. E aí, nesse caso, pessoal, se de repente, dependendo da questão que você esteja trabalhando, você quiser inverter o expoente, você pode. Como? Inverte a base, 1/3 passará a ser 3 sobre 1. Olha só, 1/3. Quando a gente inverte, ela passa a ser 3 sobre 1. E, de novo, pelo fato de 1 estar como denominador, não se esqueçam que você pode até deixá-lo de escrever. Então, ficará igual a 3. E o expoente que era positivo passou a ser agora negativo. Então, uma coisa importante a você reparar aqui é o seguinte, tá? Não quer dizer que, de repente, essa regra ela só funciona para expoente negativo. Quando você quiser jogar do negativo para o positivo. Não. O inverso também acontece. Você pode trabalhar, como assim? Transformar um expoente que era positivo em um expoente que agora vai ser negativo. Mas a regra, embora as trocas sejam diferentes, a regra primeira é a mesma, que é inverter a sua base. Tá legal? Nosso segundo exemplo aqui, repare na tela. Nós temos aqui agora 1/5. 1/5, no caso aqui, já que nenhum desses valores tem expoente, ou aliás, até tem, e é igual a 1 para ambos, eu posso escrevê-lo como sendo 1/5 elevado a 1. E esse 1/5 elevado a 1, se eu inverter a base ficará 5 sobre 1, e de novo, o 1 aparece como denominador. O 1 sendo denominador, pessoal, vocês não têm obrigação de escrevê-lo, tá? Por esse motivo que fica somente aqui o 5 na nossa base. E quando a gente inverte a base, automaticamente você troca o sinal do expoente. Logo, então, esse 1/5 equivale a 5 elevado a -1. Beleza?